Pouco mais de 2 meses se passaram. No dia 1º de junho, uma ocorrência policial acabou chamando a atenção de muita gente, não só em Mato Grosso, como no Brasil inteiro. Pela primeira vez, gravando com uma emissora de televisão, o tenente-coronel da Polícia Militar, Marcos Pacola, e vereador por Cuiabá, pelo Partido Republicano, está aqui hoje no programa Mais Mato Grosso para falar um pouco mais sobre esse caso. Tenente-coronel, seja bem-vindo ao programa Mais Mato Grosso. Pouco mais de 2 meses se passaram e o que ainda vem na sua cabeça naquela noite do dia 1º de junho, naquela sexta-feira? Bom, passados 2 meses após o ocorrido, muitas coisas, logicamente, passam, né, na nossa cabeça, as circunstâncias que nos levaram a estar lá naquele momento, que é incompreensível, né? Mas principalmente os desdobramentos, né? A forma como se desdobrou pós-ocorrido, com mais de 2.000 reportagens. No último monitoramento que nós fizemos, saíram mais de 2.000 reportagens, e dessas, grande parte relatando ou reportando situações que não são reais ou que não eram realmente aquilo que vinha sendo publicado durante, em especial, ali a primeira semana pós-ocorrido. Então, neste momento, eu passo por um turbilhão de sentimentos, né? Uma carga extremamente pesada para ser conduzida, e tendo que tocar, né, CPIs em paralelo e outras atividades parlamentares, o processo de cassação, o processo criminal, enfim, é uma atividade que não tem sido fácil, e nesse todo momento eu sempre falei que as duas famílias foram realmente devastadas por conta da repercussão da forma como foi conduzida o pós-ocorrido. O que você consegue lembrar daquela noite do dia 1º de junho? Eu lembro de absolutamente tudo, né? Eu estava mais um dia de trabalho na Câmara Municipal, tinha acabado de fazer uma live na minha rede social e saí para atender o chamamento de uma entrevista com o analista Manuel Carlos. E nós indo para lá, acabou que a forma como ele passou o local da entrevista, né, nós jogamos no GPS e levou a condução para passar naquele local, naquele horário. Quando nós chegamos na esquina, o meu motorista estava comigo, me alertou, né, falou, ó, está acontecendo alguma coisa. E eu já vi várias pessoas aglomerando, correndo, e na hora, o primeiro instinto é o que eu costumo dizer para as pessoas, é difícil pensar como um político num momento onde eu tenho 20 anos trabalhando na polícia, com um mindset, né, uma preparação mental completamente diferente, de grande parte, inclusive, da própria instituição, porque trabalhando 10 anos no BOP, sempre à frente de instrução, e aí isso não foi a primeira vez, inclusive no mandato, né, eu já tive outras circunstâncias perto da Câmara Municipal, onde estava acontecendo uma situação semelhante, mas não tinha ninguém armado. Nós fizemos a condução, a situação de furto de veículo, que também a gente acabou, né, fazendo acionamento, mas nesse instinto que o policial tem, do dever de agir. Eu costumo dizer que esse porte, quando é de porte funcional, é pela função que a gente exerce como policial. O Estado te tutela não só o direito de andar armado, mas o dever legal de agir perante algumas circunstâncias. E aí eu parei, pedi para o meu motorista encostar, ele foi atravessar o carro, ver que o semáforo está fechado, eu desço, fiquei mais de 1 minuto na cena, conversando com pessoas, né, tentando entender o que estava acontecendo. Neste momento que já está o processo em andamento, nós solicitamos a reconstituição da reprodução simulada, em especial para que o próprio Ministério Público possa ver qual era a visão que eu tinha. Uma coisa é a perspectiva da visão da Câmara, que, né, vê todo o cenário, e outra perspectiva é da visão que eu tinha. Até então, uma discussão de várias pessoas, uma mulher gritando bastante, xingando bastante. Eu vi a parte do tronco deles ali, mais ou menos, né, onde eles estavam discutindo, até no momento que tem uma situação que ela empurra ele, xingando, e se afasta para andar, e ela já andando praticamente de costa para ele saca a arma e sai atrás dela. E aí só nesse momento, quando ele sacou a arma, que ele fez o movimento,
foi quando eu saquei a minha arma e verbalizei para ele, comecei a verbalizar, desde a hora que ele sacou, comecei a verbalizar, polícia, larga a arma, gritando, tanto que 100% das testemunhas disseram isso, disseram como realmente aconteceu lá na polícia. E aí ele faz um primeiro movimento, né, olhando por cima do ombro e segue. Neste momento foi quando eu decidi me movimentar, porque tinham muitas pessoas, terceiros ali na cena, que eu estava até próximo, ficando quase como um abrigo, né? E aí eu desloquei para tirar eles da necessidade, caso eu precisasse executar algum disparo. E aí eu saí deslocando, até porque ela também estava, possivelmente, se eu tivesse que fazer algum disparo na linha de tiro. E nisso eu fiquei verbalizando, isso foi uns 5 segundos mais ou menos, e verbalizando e fazendo o deslocamento. Até o momento que ela, né, olha para trás e ele faz o início do movimento, e esse acho que tem o maior ponto de desinformação que foi feita, alegando que eu disse que ele girou para mim. Em momento algum eu falei isso, falei que ele fez menção de girar, e uma das provas mais cabais disso é que um dos disparos ele entra nas costas, transfixa na axila e o braço dele. Se ele tivesse de costa não teria como, se ele não tivesse iniciando um giro de tronco, tanto que ele também cai na posição virado para cima, ele não cai virado para baixo, né? E aí eu acabei tendo que efetuar os disparos para poder neutralizar aquela ação, até porque eu não sabia ali a sequência, ele iria virar para atirar em mim, se ele atiraria nela, o que poderia acontecer. E lembrando que essa situação, nós estamos falando de alguém, quando nós falamos, mas é imperceptível. Para mim, eu tenho na minha cabeça muito claro, como se fosse um slow motion, na percepção muito clara para mim do início do movimento, quando ele faz a menção de girar, mas é na perspectiva de alguém que tem 20 anos de treinamento, né, que já fui em mais de 20 estados para realizar treinamento, formei mais de 2.000 alunos, me dediquei muitos anos da minha vida e ainda continuo sendo instrutor na atividade policial. Então é uma perspectiva completamente diferente da minha percepção para a percepção de um policial que não tenha tanto treinamento, e mais ainda da percepção de um cidadão que nem armado anda ou que nunca nem atirou na vida relacionado ao fato. Acho que esse foi o maior ponto de divergência que aconteceu. O caso ele repercutiu muito, né? Tanto na imprensa como também entre as pessoas, a população e tal. E aí muita gente acabou dizendo o seguinte, que houve um despreparo pela parte do tenente-coronel, porque o cara estava de costas e as imagens da câmera de segurança mostram o momento que ele vem de costas, e aí o Ministério Público acabou também concluindo que foi um homicídio doloso, sem chance de defesa. O que você pensou no momento em que ele virou de costas ali? O que te fez pegar e tomar essa decisão de atirar nesse momento? Foi justamente dele não atender, né? Nós, como policiais, uma das primeiras coisas que nós aprendemos numa situação onde você está apaisando e você ouve a verbalização de alguém falando polícia, né? O polícia, larga a arma, você estando armado na situação, seja qualquer situação que você esteja envolvido, seu primeiro procedimento é não fazer nenhum tipo de movimento, é de soltar a arma no chão e fazer a simulação de rendimento, né? De rendição, de fazer ali o movimento de rendição. Coisa que ele não atendeu, em momento algum ele fez menção sequer de largar a arma ou de atender o pedido de rendição. O que acontece nesse caso, o Ministério Público ele faz um grande desserviço quando ele coloca essa situação, levando as pessoas a considerarem que o tiro, há uma diferença muito grande do tiro pelas costas e o tiro nas costas. E acho que essa tem sido a grande diferença. O Ministério Público, por meio dos seus promotores, não são dedicados a estudo da atividade policial, muito menos da clínica do confronto armado. Existem institutos, um desses é o Force Science, que é um instituto americano que estuda só reaction time, que é tempo de reação, envolvendo situações com uso de arma de fogo. Uma pessoa empunhando uma arma de fogo, ela demora 0,56 segundos para atirar para qualquer direção, para frente, para direita, para esquerda ou para trás, a partir da tomada de decisão. Quando você recebe um estímulo, e nesse mesmo estudo eles fazem um estímulo com uma luz, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, não tem ninguém atirando ou correndo risco de atirar em você, demora-se em média com a arma na mão 0,83, com a arma no coldre 1,26 segundos para você conseguir fazer o primeiro disparo. Matematicamente falando, é impossível você atirar primeiro
ou evitar o resultado se você esperar a decisão daquele que está armado de decidir de virar e atirar para qualquer um dos lados, ou em qualquer pessoa, em você ou em terceiros. Então eu oportunizei tudo que eu pude para que ele pudesse se render, que ele pudesse largar a arma dele, não ter esse desfecho final que foi necessário fazer a neutralização. E depois do laudo emitido de alcoolemia, mais uma vez aqui aproveito para dizer às pessoas que pensam um dia andar armado, ou aquelas que andam armado, inclusive os policiais, os agentes de segurança, que jamais façam essa mistura que é extremamente perigosa, não só o álcool e a direção, mas em especial o uso de álcool e arma de fogo. Na cartilha da Polícia Federal, e das primeiras coisas que nós aprendemos é que você jamais deve portar uma arma de fogo estando embriagado. E o teste de alcoolemia dele deu próximo do índice de coma alcoólica, Então ele estava realmente um nível etílico muito alto, e acho que isso foi realmente o que acabou culminando com o resultado final. O senhor falou sobre a questão do treinamento militar. Levando em consideração o treinamento militar, seria possível ali fazer somente a imobilização dele, por exemplo, atirar nas pernas somente, ou não havia tempo hábil para isso? Essa é acho que uma das perguntas que eu mais recebi, ao longo desse... A primeira resposta, para ser bem direto, não existe nenhum alvo de treinamento que tenha pernas. Como que a gente vai executar na prática algo que nunca se treinou? Então, o alvo não tem pernas. Essa construção hipotética ou ilusória de que é possível você fazer um disparo no ombro, um disparo na arma, um disparo na perna para neutralizar, é algo realmente construído muito próximo do que é alegado pelo próprio Ministério Público. O Ministério Público fala na sua denúncia de que o Alexandre sacou a arma para proteger a arma da Janaína. Em lugar algum, eu até coloquei uma das testemunhas, a referência internacional de retenção e contra-retenção de arma de fogo, que eu coloquei para vir prestar depoimento, para explicar. Tanto é que vê que logo que eu atiro, ela vem para tentar pegar minha arma para cima de mim, e em segundos eu já faço o quê? Eu coldreio a arma para proteger a minha arma, não saco a arma para proteger, ainda ciente que podia ter outros policiais ali que depara eu com a arma na mão e alguém caído ao solo e poderia atirar em mim. E uso como referência um caso daqui, podia usar tantos outros no Brasil, mas nós tivemos um caso aqui no Mato Grosso, também envolvendo um policial militar e um agente penal em Tangará da Serra, onde o tenente Salomão deparou com um agente penal rendendo, e não era nem, o agente penal não estava embriagado, não eram essas circunstâncias idênticas, mas ele estava rendendo um possível estuprador na rua. E o tenente Salomão viu uma pessoa ajoelhada, a outra com a arma de fogo apontando, desceu e foi fazer a verbalização para ele largar a arma, não atendeu, ele efetuou um disparo na perna do agente penal, e o agente penal, logicamente, naquela situação, virou e atirou no tenente Salomão, acertou o peito dele e ele acabou indo a óbito. E na sequência do julgamento, o agente penal foi inocentado, por ilegítima defesa. Mas é só para ilustrar esse pensamento que as pessoas têm de que você poderia ter esperado mais um segundo, você poderia ter atirado na perna, você poderia ter tirado no ombro ou coisa desse tipo. Quando a gente depara com uma situação dessa, são milésimos de segundo para tomar a decisão e você não sabe onde o tiro vai pegar. Você não faz aparelho de pontaria, não usa alça, não usa massa de mira. É um tiro que a gente chama de instintivo para neutralizar aquela situação que é entendida como atual iminente, a agressão injusta atual iminente. E foi o que eu acabei fazendo naquele momento, lembrando que o resultado final do óbito é de uma fatalidade. Quantas outras ocorrências, a gente até fala que se fosse um criminoso, um ladrão, um assaltante, ele toma 5, 6 disparos e não morre, não pega nenhum lugar letal, não acerta um lugar letal e ele acaba sendo socorrido e consegue sobreviver. Então, em momento algum eu fiz aquilo ali pensando em, como algumas pessoas colocam, em executar ou em matar. Era tão somente cessar a ação dele com aquela arma de fogo para que a gente pudesse ter garantia de defender terceiros, a minha integridade física, a minha vida e as outras que estavam, as outras pessoas que estavam envolvidas dentro do cenário. Lembrando que o ambiente, dentro de um processo, aproveitando para instruir aqueles que têm interesse, quando nós lidamos com as situações, nós temos um processo que chama processo vida.
que é você visualizar todo o ambiente, identificar as reais e potenciais ameaças, decidir e agir. Então existe um processo que veio nitidamente, que foi tomado todas as precauções. E quando se fala do POP, né, outra, não sei se vai entrar essa pergunta, mas eu já vou antecipar, é o Ministério Público fala que eu não segui o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão da Polícia Militar. O Procedimento Operacional Padrão é até o momento que existe padrão. Quando isso se rompe, as situações elas são classificadas como situação VICA, né? Ela é volátil, ela pode mudar em segundos, ela é incerta, você não sabe o resultado, minha arma poderia falhar, eu poderia ter errado os disparos, né? É complexo e ambíguo. Tudo ali poderia, né? A minha compreensão foi a mesma compreensão das pessoas que estavam no cenário, mas talvez diferente da compreensão da esposa, né? Com relação ao fato. Mas existe o procedimento operacional padrão, ele vai até onde existe um padrão para seguir o protocolo. A partir do momento que esse padrão, né, ele não mais é seguido, a pessoa não atende o seu chamado, ele não obedece a sua ordem. A partir dali, a tomada de decisão, uma decisão que tem muito mais relação com toda a percepção que cada um tem da cena, quanto também todo o treinamento que cada um e a bagagem que cada um traz ao longo da sua carreira profissional. O senhor falou muito sobre essa questão da hora do instinto lá militar, você pensou numa possível vítima de feminicídio, quando você viu a atitude dele em sacar a arma, você pensou também na segurança das pessoas que estavam lá no local. E aí, algumas pessoas, principalmente ligadas ao Alexandre, né, você até citou a questão das famílias que foram devastadas, as duas famílias, mas pessoas ligadas ao Alexandre e até da família chegaram a chamar o senhor de assassino. Como é que você vê, você tomando essa atitude, pensando na segurança das pessoas que estão ali e algumas pessoas te chamando de uma palavra como essa? Eu vejo com muito respeito. Porque eu sei que essas pessoas que têm relação próxima ao Alexandre, amigos e familiares, jamais irão aceitar a perda, né? Semelhante se tivesse ali, na hora que eles cruzaram aquela avenida naquela velocidade, se eles tivessem atingido aquele veículo daquela mulher que estava, ela até compareceu na delegacia, aquele veículo bateu no carro, chegou a bater no carro. Imagina se eles tivessem acertado aquele veículo e matado aquela mulher ou aquela família dentro do carro, né? Ou seja, um sentimento que nunca vai se justificar, ou que eles mesmos tivessem morrido por conta do acidente. Então toda a perda ela é trágica. Eu, vindo dessas pessoas que são amigos, são familiares, eu entendo com respeito, porque eu sei que isso é motivado pela dor, pela emoção e não pela razão de querer compreender o cenário ou de se colocar na minha posição, né, como um agente da lei, que deveria, assim como ele, cumprir a lei e fazer ser cumprida a lei, né? Então nós temos esse dever como agente de segurança. Hoje, em decorrência dessa ocorrência, né, dessa morte do Alexandre, o senhor está respondendo agora a processo criminal e também ao processo dentro da Câmara Municipal do pedido de cassação do mandato de vereador. Se tivesse que tomar a mesma atitude, no mesmo cenário hoje, o senhor tomaria a mesma atitude, tomaria a mesma decisão, se tivesse que passar por tudo de novo? Com certeza. Eu acho que quando nós fazemos um juramento como policiais, aqueles que são policiais, que tem sangue de polícia correndo na veia, não é aquele que faz o concurso para garantir a estabilidade financeira do serviço público. O policial que é policial, que tem sangue de policial na veia, ele jamais vai conseguir ver uma situação e ficar inerte ou fingir que não viu. Ele não vai conseguir fazer aquilo. E aí, em cada circunstância, em cada cenário, você assume um risco que foi até uma alegação que o Ministério Público fez, que eu estava incentivando. Pelo contrário, eu estava tentando resgatar a moral dos policiais perante o que o Ministério Público está fazendo. E volto a fazer, isso é um desserviço. Quando pega essas operações midiáticas do Ministério Público, prendendo 63, tentaram de novo prender os policiais de ocorrência de 2017, 2018 em serviço. Não estou dizendo que não tem que investigar, não estou dizendo que não tem que processar, que ter o devido processo legal, mas fazer esse tipo de situação eu acho que é um absurdo. E quando eu falo para os policiais não esmoreçam, eu falo isso não só pensando nos policiais, porque se nós formos olhar com um olhar neutro, é muito mais interessante para o policial fingir demência ou fingir cegueira e não se envolver.
mas pode ser o seu filho, pode ser a sua mãe, pode ser a sua família que vai precisar desse agente da lei que está presenciando, e se ele não intervir, qual vai ser o resultado? Então nós temos que ter consciência de que o policial, quando ele está investido da sua missão e do seu propósito de servir e proteger, eu falo que não tem nada mais nobre do que você servir e proteger, mesmo com o risco da própria vida. Olha como que alguém em sã consciência arrisca sua vida para proteger pessoas que nem conhecem, não tem qualquer tipo de relação. Porque se falar pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, qualquer um daria a vida, entra na frente de qualquer arma de fogo, mesmo sem estar armado, para defender a vida de alguém que você ama. E daquela pessoa que você nem conhece, pelo fato de você ter um juramento. Então, e isso tem causado também nas nossas polícias um processo que vem desde 2013 colocando os policiais com o primeiro colocado dentro das profissões no índice de suicídio. É o primeiro índice de separação, é o primeiro índice de depressão, inclusive com o uso de álcool e droga. Esses problemas estão sendo, por vezes, desconsiderados por órgãos como até o próprio Ministério Público. Eu nunca vi uma ação para tentar resgatar e valorizar. Você vai lá para fora, as pessoas falam para fora do Brasil, onde você pisa e você mostra a identidade militar, a primeira coisa que a pessoa fala é obrigado pelo seu serviço, obrigado por servir o seu país. Aqui no Brasil, o policial anda com a carteira escondida, tem vergonha de falar por vezes que é policial, é hostilizado pelas pessoas que te cobram que você haja, que você faça o que tem que ser feito, que você combata. E aí quando você faz, é o primeiro que te crucifica, é o primeiro que te condena, é o primeiro que te joga ali, né, na valeta, como se você fosse aí alguém que nasceu ou acordou hoje decidido de cometer um ato, que colocado como isso, um assassinato, atirar em alguém, isso é um absurdo, né?